Oi, bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu fiz reunindo algumas dúvidas que apareceram dos alunos, né, dos nonos anos, no Google Sala de Aula, tá? E também durante o plantão. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da escolha do tema do TCA e como ele está relacionado com as ODS. Bom, então, o que você tem que pensar? O que te incomoda? O que poderia ser diferente? Então, a ideia do TCA, por parte da prefeitura, né, quando criou esse trabalho, foi de que vocês olhassem ao redor de vocês, olhassem para a vida de vocês e pensassem nas coisas que te incomodam, nas coisas que vocês gostariam que fosse diferente, tá? Então, esse tem que ser o seu primeiro foco. No seu dia a dia, nas relações que acontecem dentro da escola, no que é realizado dentro da escola, na sua família, questões relacionadas à comunidade, tá? Então, o que te incomoda? O que poderia ser diferente? Esse é o primeiro pensamento. Ele fazendo uma lista dessas coisas que te incomodam, você vai então pensar nas ODS. Então, primeiro você pensa no que te incomoda, aquilo que você gostaria que fosse diferente, tá? E então você vai dar uma olhada na ODS Saúde e Bem-Estar, tá bom? Essa ODS ela é bem ampla, gente. Dá para encaixar muita coisa aí. O que você tem que pensar? Em tudo que possa, de alguma forma, se relacionar com a sua saúde física, tá? Vou até mudar já para o próximo. Então, vamos pensar no que é saúde e bem-estar. Pela Organização Mundial da Saúde, lá em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas em ausência de doença ou de enfermidade, porque normalmente quando as pessoas pensam em saúde, pensa que a pessoa não está doente. Mas não é só a questão de doença, mas é físico, mental e social. Então, a saúde e o bem-estar compõem um conjunto de práticas onde você tem uma boa disposição física e psíquica, tá? E além disso, está relacionado à questão social, porque os relacionamentos, eles vão influenciar no seu bem-estar. Aquilo que dá conforto, aquilo que dá segurança, aquilo que te traz equilíbrio, tanto físico quanto mental, está relacionado à saúde e bem-estar, tá? Então, é isso que você vai ter que pensar, tá? Vou dar alguns exemplos do que alguns alunos já comentaram. Então, por exemplo, me incomoda, por exemplo, o estado de saúde das pessoas em relação à obesidade que aumentou. Né? Então, aí você vai pensar na obesidade quanto uma situação física, né? E também quanto uma situação emocional, uma situação mental. E também no que isso traz de situações nos relacionamentos, na questão social. Então, vou dar um exemplo. Então, uma pessoa que é obesa, ela hoje já é certo que existe uma questão de predisposição genética, tem uma questão aí hormonal, questões biológicas envolvidas nessa situação. Além disso, existe também uma situação emocional, que está relacionada ao vínculo com a situação da alimentação. E essa situação traz problemas sociais, porque as pessoas tratam e olham com preconceito para as pessoas que sofrem de obesidade. Então, olha só, tudo que está envolvido. Tá? Uma outra questão que os alunos trouxeram foi que o ano passado trataram de temas que não estavam conseguindo encaixar. Então, por exemplo, a questão do racismo. Como que o racismo está relacionado à saúde e bem-estar? Olha, o racismo ele não vai trazer questões emocionais, ele não traz questões para os relacionamentos interpessoais, então também está relacionado à saúde e bem-estar. O bullying também você consegue fazer essa relação, tá? Problemas ambientais também. Quando você tem um problema ambiental, por exemplo, você tem a poluição. O que a poluição ocasiona na saúde? O que a poluição ocasiona no bem-estar da pessoa? Qual foi a outra coisa que falado? Questões hídricas, né, relacionadas à água. Também, a falta de tratamento de esgoto vai te trazer problemas de saúde e bem-estar. O
O desmatamento, a questão das queimadas, você vai ter efeitos na saúde das pessoas, você vai ter efeitos na economia, né? Então, por isso, você vai também ter efeitos para o bem-estar. Então, pensar um pouquinho nos efeitos, o que aquele evento abre de leque de efeitos, com o que ele se relaciona, tá? Para entender também essa questão dessas relações e do passo a passo do TCA, eu vou mostrar para vocês esse estudo de caso fictício, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, todo mundo conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Vou fazer um resumão. Então, a Chapeuzinho recebe da mãe, né, a ordem de ir na casa da avó, que a avó está doente, levar umas comidas para ela. E aí a mãe avisa, olha, não conversa com ninguém que você não conhece no meio do caminho, não desvie do seu caminho até chegar à casa da sua avó. E aí, o que a Chapeuzinho faz? Ela vai e desvia do caminho, conversa com o lobo, e aí, quando ela chega na casa da avó, o lobo já estava lá, no lugar da avó, né? E aí a gente tem várias diferenças nos finais, né? De qualquer forma, você tem a situação conflito do lobo, que ou ele vai comer a avó e a Chapeuzinho, ou então, aí tem esqueci o nome, o lenhador lá, o guarda florestal, né? Dependendo da história. Ele vem e aí ele vai conseguir ajudar a Chapeuzinho, o lobo, ou tira da barriga e põe pedra no lugar, ou só tira da barriga, mata o lobo. Então, você tem vários finais. Mas a questão central aí é do que acontece com a Chapeuzinho e a relação com o lobo. Primeira coisa, então, você vai achar a sua situação. E aí você vai pensar sobre qual é essa situação problema. Então, no caso da Chapeuzinho, qual foi? A Chapeuzinho Vermelho foi persuadida e depois atacada pelo lobo mau. Só que não é um evento isolado. Ele ocorre com outras pessoas que tentam cruzar a floresta. Então, foi esse o estudo que fizeram em relação ao caso da Chapeuzinho Vermelho. E aí você entra numa investigação de contexto, em relação ao que está acontecendo naquela situação, o que está envolto ali. Então, você tem uma floresta que tem vários caminhos e caminhos que são isolados, e nessa floresta você tem um lobo mau ali por aquela região. Causas aí do problema encontrado. Então, as pessoas transitando sozinhas pela floresta, um lobo mau com infrações reincidentes na região, já que eles identificaram que não aconteceu só com a Chapeuzinho. Você tem também uma senhora de idade morando sozinha numa região isolada. E tem os envolvidos na situação. A Chapeuzinho Vermelho, a avó, a mãe, o lobo mau, tem também aí o lenhador. E as consequências desse problema são situações de agressão e até situações de morte, tá? E aí, o que a gente faz, então? A ideia do final do seu trabalho de TCA, então, é o quê? Você identificar uma situação, um problema, pensar sobre ele de uma forma ampla, tá? Com contexto, causas envolvidos, as consequências que esse problema traz. E pensar numa possível resolução, que é a chamada intervenção. Que ela pode ser local, pode ser ampla ou só uma sugestão. Pode ser algo que você consiga executar ou algo que você apenas faça o planejamento de que ela aconteça. Pensando no TCA de vocês aqui na escola, tá? Então, aí foram levantadas algumas possibilidades. Aumentar a patrulha na floresta, orientar os viajantes quanto ao perigo do lobo, sinalizar na floresta a presença de um lobo mau, caçar o lobo mau, encaminhar o lobo mau para reabilitação e educação, prender o lobo mau e até matar o lobo mau. Então, você vai listar possibilidades, tá? Ou então você pode listar as possibilidades, escolher uma para realizar, né? Se aprofundar em uma possível resolução, então, em uma forma de intervenção. Então, isso que seria a questão do TCA, tá? O passo a passo e a escolha do seu tema. Isso é importante. O que te incomoda? Por que a gente começa por aí? Porque se você for fazer um tema sobre um assunto que não te interessa, não vai ser legal, né? A ideia do TCA é que você escolha um objeto de estudo do seu interesse, que te motive, que prenda a sua atenção para você ir lá na internet, investigar e pensar numa mudança,
de repente, conseguir uma mudança. Existem situações de TCA onde os alunos conseguem mudanças na escola a partir do TCA, conseguem mudanças no bairro a partir do TCA. Então, essa é a ideia. Isso é algo que é para levar para a vida, né? Que a gente tem situações na nossa vida que nos incomodam, que a gente gostaria que fosse diferente. Como é que a gente pode resolver esse problema? Fazendo esse passo a passo do TCA. A gente para e observa o problema. Pensa qual é o contexto, por que isso está acontecendo, quem está envolvido nisso, quais são as consequências, como que eu posso fazer para resolver esse problema, tá? Então, olhem o TCA como uma aprendizagem para a vida de vocês, porque a gente passa o tempo inteiro tendo problemas, né? Isso sempre vai acontecer, mas a gente tem que aprender a sair deles, a resolver, ou pelo menos minimizar as consequências. A gente não tem poder para isso, mas a gente pode, de repente, minimizar a consequência para a nossa saúde mental, por exemplo, tá bom? Então, tendo mais dúvidas, aí vocês entram em contato novamente, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação.